Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Extremos da Europa, onde percorremos de autocaravana as mais belas estradas deste continente. Fiquem por aí e espero que gostem. Ora, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Passamos a noite aqui num parque de campismo em Cracóvia, um parque pago. Tem várias... Quer dizer, na verdade, aquelas ali estão parqueadas. Só uma Chibombo é a única autocaravana agora. Ontem quando chegamos ainda estavam italianos e holandeses, mas agora já foi tudo embora. E uma Chibombo é a única autocaravana que aqui está. Ontem também ainda aproveitamos para lavar alguma roupa que está ali a secar. O parque tem as condições básicas e agora vamos preparar, já tomei o meu banho e vamos visitar Cracóvia, a cidade onde o Papa João Paulo II nasceu. Venham daí. O Cuca anda feliz aqui no parque a brincar, olha para isto, que ele brinca na relva. Aqui na Polónia também temos apanhado temperaturas bem mais amenas do que apanhamos na Noruega e na Finlândia. Agora estão 17 graus, já dá para andar de t-shirt. E já estamos no Centro Histórico de Cracóvia, que foi inscrito pela Unesco em 1868 na lista de Património Mundial. Cracóvia é citada como uma das cidades mais bonitas da Europa, bem como um dos destinos mais particulares do mundo. A cidade tem uma herança cultural extensa que atravessa as épocas do Gótico, Renascimento e Barroco. Com 775 mil habitantes, localiza-se no sul da Polónia, nas margens do rio Vístula. É uma das cidades mais antigas do país e a segunda maior. Já foi a capital da Polónia em diversas épocas. O centro da cidade é esta grande praça medieval do século XIII de nome Híneklóni, rodeada de palácios e igrejas. Este edifício é o Sukianis, salão de tecidos numa tradução literal. Com seu charme magnífico e áurea intemporal, o Sukianis dá-lhe as boas-vindas à sua história de luxo, riqueza, grandeza e comércio. Era o complexo comercial mais badalado da era medieval, e era aqui que os mercadores e comerciantes se reuniam para finalizar negócios e obter os melhores preços. À primeira vista, o Sukianis colocou o tempo em espera. A opulência e esplendor do edifício é prova da glória que a cidade desfrutou na época medieval. Se você está à procura de presentes e lembranças em Cracóvia, este é o local para encontrá-los. Este maravilhoso edifício, situado na Praça da Cidade Velha, tem sido o principal foco de comércio desde o século XIV. Após o incêndio, no século XVI, foi reconstruído ao estilo renascentista. Há uma abundância de joias de ambar, rendas e bordados, bem como lembranças de madeira, como estátuas judaicas, caixas esculpidas ornamentadas, tabuleiros de xadrez, disponíveis aqui e a bons preços. Mesmo ao lado do Sukianis, ainda na praça principal, fica a belíssima basílica dedicada à Virgem Maria, que é uma bela ilustração da fusão de diferentes estilos arquitetónicos. Juntos esses estilos criaram esta peça singular de estrutura temporal que serviu de exemplo para várias outras igrejas aqui na Polónia. A fachada da igreja é constituída por duas torres niveladas e elevadas, das quais uma é construída ao estilo gótico e a outra ao estilo renascentista. A torre gótica ostenta um magnífico pináculo construído em 1468, que mede 81 metros e tem uma coroa revestida de ouro. A outra torre, de 69 metros, tem telhado renascentista e foi construída em 1592. A torre tem 5 sinos, dos quais 2 datam do século XIV. Na parte frontal da igreja encontra-se um belo alpendre barroco, construído em meados do século XVIII. From the night school, who knows what you've been through?
Mas não é só no exterior que a Basílica de Santa Maria é magnífica. O seu interior também marca a sua grandeza e excelência. A Basílica abriga o famoso retábulo de Weizsäcker, o maior retábulo gótico do mundo, que é um dos tesouros nacionais da Polónia. Ainda na Praça Central encontra-se esta curiosa torre da Câmara Municipal, que se encontra inclinada em cerca de 55 cm. Esta imponente estrutura gótica mede 70 metros de altura e adorna a cidade desde o final do século XIII, suportando as tributações da passagem do tempo. A estrutura solitária que hoje existe foi construída inicialmente para acompanhar o edifício da magnífica Câmara Municipal, que foi demolido para a abertura da praça em 1820. Foi usada como prisão e continha até câmaras de tortura medieval. A característica mais atraente da torre, o seu capacete, foi substituído já 3 vezes. Inicialmente a torre ostentava um belo topo gótico que foi derrubado por um raio em 1680. Este foi substituído por um capacete barroco ornamentado projetado por Piotr Weber, que desmoronou em 1783. Após isso, um capacete novo foi colocado no topo da torre e subsiste até aos dias de hoje. E continuamos a perder por estas maravilhosas ruas do centro de Cracóvia e a maravilhar-nos a cada esquina. Aqui em frente, a Torre do Portão de São Floriano aparece mencionada pela primeira vez em 1307. Foi construída como parte de uma muralha protetora em torno de Cracóvia após o ataque tártaro de 1241, que destruiu a maior parte da cidade. A nova construção da defesa da cidade apresenta torres de vigia de pedra, portões fortificados e um fosso. O Barbican guarda a cidade de Cracóvia. Esta poderosa estrutura é um excelente exemplo de um edifício que está profundamente enraizado na história da cidade e exibe sua arquitetura luxuosa. Foi construído com o objetivo de proteger a cidade, com paredes de 3 metros de espessura. Foi bem projetado para acomodar 130 meias em 4 fileiras. Esta fortificação, de estilo gótico, foi construída no final do século XV e é mais do estilo árabe do que uma estrutura militar do estilo europeu. Inicialmente era ligada à muralha interior da cidade. Caminhamos um pouco agora pelo Plano Tipar. Este jardim, que se estende por uma área de 21 hectares e tem um comprimento de 4 km, oferecendo um refúgio perfeito à agitação da vida da cidade. O parque foi construído no início do século XIX, quando as autoridades austríacas estavam redesenhando a cidade de Cracóvia para torná-la mais bonita. No século XIX, esta zona do país era ocupada pelo Império Austro-Húngaro. Vale bem a pena o passeio por mais de 30 estilos diferentes de jardins e apreciar as belas flores e vegetação. Este edifício é o Collegium Maius, latim para Grande Colégio. Foi o primeiro edifício na Polónia que foi usado como universidade. O edifício foi presenteado pelo rei Władysław II à universidade em 1400. No final do século XV, a universidade tornou-se popular e atraiu estudantes de toda a Europa. Edifícios próximos foram adicionados à universidade e um pátio foi construído enquanto adicionavam toques de arquitetura neogótica ao edifício principal em 1517. A universidade teve alguns estudantes famosos como Copérnico, o astrónomo e polimata renascentista que revolucionou as ideias europeias sobre o universo. A cidade de Cracóvia é adornada com alguns dos mais belos vitrais do mundo. A Basílica da Virgem Maria, que já visitamos aqui atrás, abriga um dos mais delicados exemplos de vitrais que atraem conhecedores de arte de longe. No entanto, a maior obra de arte em vitrais fica na entrada desta basílica, aqui a Basílica de São Francisco. Intitulado Become, este vitral é mais conhecido como Pai Nosso. A janela é uma obra-prima não só desta arte, mas também do artista, um filho nativo de Cracóvia, Stanisław Wyspiański, que retrata a criação de uma forma que nenhuma outra obra de arte do mundo foi capaz de fazer até hoje. O fato de adornar uma basílica e ser iluminado pela luz natural todos os dias menospreza cada alma viva e nos obriga a parar todos os outros pensamentos e admirar a sua criação, o mundo em que vivemos.
Não se deixe enganar pelos trocinhos desta basílica em tijolos vermelhos. Entre para admirar os magníficos murais Art Nouveau e belos vitrais. Você ficará impressionado. Não foi, surpreendentemente, que a Basílica de São Francisco tenha sido a primeira igreja visitada pelo Papa João II depois de regressar a Cracóvia. E continuamos a nossa visita pela cidade. Ao fundo já se consegue ver outra das suas joias, a colina de Wawel. O Castelo Real de Wawel, localizado bem no centro de Cracóvia, foi um dos primeiros patrimónios mundiais da Unesco no mundo, declarado em 1978. Construído a mando do rei Casimiro III o Grande, é composto por várias estruturas de diferentes períodos situados ao redor do pátio principal de estilo italiano. O castelo, sendo um dos maiores da Polónia, representa quase todos os estilos arquitetónicos europeus dos períodos medievais, do renascentista até ao barroco. O Castelo Real de Wawel e a colina de Wawel constituem o local histórico e culturalmente mais significativo do país. Foi durante séculos a residência dos reis da Polónia e o símbolo do Estado polaco. O Castelo de Wawel alberga agora um dos principais museus de arte do país. Esta é a Catedral de Wawel, é uma igreja católica romana e catedral da Arquidiocese de Cracóvia. Com mais de 900 anos, é o santuário nacional que tradicionalmente serviu como local de coroação dos monarcas polacos. A igreja também é o principal local de sepultamento dos mesmos desde o século XIV. As criptas, sobre a Catedral de Wawel, guardam os túmulos de muitos heróis nacionais, generais e revolucionários. A atual estrutura gótica é o terceiro edifício neste local. O primeiro foi construído e destruído no século XI. O segundo, construído no século XII, foi destruído por um incêndio em 1305. A construção da atual começou no século XIV por ordem do bispo Nanker. Há um museu no interior que foi inaugurado em 1978 pelo Papa João Paulo II e é conhecido pela sua soberba coleção de artes religiosas. Há muitas esculturas preciosas, pinturas, custódias de ouro, cruzes antigas e relicários extravagantes. Nós pessoalmente adoramos conhecer Cracóvia, uma das mais belas cidades que visitamos nesta aventura pela Europa. A arquitetura da cidade, pauteada por diferentes estilos, é realmente de perder a respiração. Merece bem o título de uma das cidades mais belas da Europa. E é aqui, com este pôr-do-sol e esta bela vista sobre a cidade de Cracóvia e o rio Vístula, o rio mais importante do país, o mesmo que passa também na sua capital, Varsóvia, que já visitamos, e desagoa em Gdansk, que também já visitada por nós, que nos despedimos de vocês. Esperamos que tenham gostado. Se sim, não deixem de dar o vosso like e de comentar. Se não gostaram, por favor, digam o que falhou, que eu vou tentar melhorar para a próxima. Se ainda não são inscritos, não se esqueçam de carregar no botão de subscrever e pressionar o sininho. Assim, o YouTube irá vos informar sempre que houver mais vídeos como este no canal. Esperamos voltar a ver todos vocês no próximo vídeo e até lá, resta-nos desejar a todos vós
tudo de bom e um forte, forte abraço da Casa que Anda.